Você acredita no que Deus colocou sobre a tua vida? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, que o teu nome seja glorificado, Senhor Jesus, através desse vídeo, na vida de cada pessoa que assistir, Senhor, e que a tua palavra, ela venha prosperar naquilo que está sendo enviado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, no capítulo 1, sobre a história de uma jovem muito importante na Bíblia, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Maria, quando recebe a visita do anjo Gabriel, que vem anunciar a sua gestação, que ela geraria o que se chamaria Emanuel, não de nome, mas cujo significado é Deus conosco. Ela daria luz ao Filho de Deus na terra. Então o anjo, ele anuncia a ela: eis que em teu ventre conceberás, versículo 31 do capítulo 1, conceberás, do livro de Lucas, conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E olha só o que Maria diz ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria faz uma pergunta ao anjo. Ela diz: como se dará isso? Como acontecerá isso, visto que eu não conheço varão? Preciso saber se eu estou no caminho certo, qual é o caminho que eu vou percorrer para que isso aconteça, né? O que seria necessário que ela fizesse, talvez, para que isso acontecesse? Mas Maria não duvida por incredulidade, não faz a pergunta por incredulidade. Ela questiona para saber qual a direção que ela deveria tomar. Ao contrário, por exemplo, de Zacarias, que ainda no 1º capítulo de Lucas, aonde o escritor Lucas, ele começa a relatar a história de Zacarias e Isabel, que era um casal que também não tinham filhos. Isabel era prima de Maria, e Zacarias vendo o anjo, Zacarias olhando para o anjo que vem também anunciar que Isabel, a sua esposa, conceberia um filho, mesmo sendo velha já e estéril, ela daria luz a um filho. Zacarias não acredita. E o anjo diz isso: porque tu não acreditou, então tu ficarás mudo até o nascimento da criança. E foi exatamente o que aconteceu. E às vezes nós chegamos num nível de incredulidade tão grande, que mesmo vendo as coisas espirituais, isso acontece muito, tem pessoas que o espiritual está diante dela, mas ela não quer acreditar. A pessoa não quer acreditar naquilo que está vendo. E é isso que acontece com Zacarias, a diferença entre ele e Maria. Maria acreditou, Maria creu. Claro que há coisas que não dependem que nós venhamos crer para que se cumpra na nossa vida, porque mesmo sobre a incredulidade de Zacarias,
porque também Deus é misericordioso, Ele sabe quando nós estamos feridos depois de tanto tempo de espera, que era o que aconteceu com Zacarias, já velho, ele e Isabel, e Deus conhece os nossos corações. Ele sabe as nossas estruturas, o Senhor é misericordioso, isso não é justificativa para a incredulidade, não é uma justificativa, mas Ele sabe da nossa fragilidade. E isso não foi impedimento nessa ocasião para que Zacarias recebesse aquilo que estava sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque não era sobre Zacarias e sobre Isabel, mas era sobre Deus. Existem coisas que estão sobre a nossa vida, na verdade tudo que Deus faz é para a glória do nome dEle. Tudo que Deus faz é para Ele e por Ele, segundo a sua palavra. O Senhor usa de misericórdia muitas vezes com as nossas vidas. Ele nos abençoa, mas tudo que Ele faz vai gerar algo no mundo espiritual a qual o seu nome será engrandecido. Agora a pergunta que eu te faço é, tu tem crido? Tu tem crido? Porque nós vemos que a incredulidade nos traz consequências. Ambos receberam a promessa, mas Zacarias ficou mudo durante um tempo. Ele não podia falar, se comunicar com as pessoas. A Bíblia diz que ele se comunicava por acenos. Então, a incredulidade, ela nos traz consequências. Ao contrário de Maria, que creu e disse, cumpra-se na sua serva. Eu creio, eu acredito e estou aqui disponível como um instrumento nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, para cumprir os teus propósitos. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu me alegro demais, quando nós lemos, quando nós meditamos na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra é vida, a palavra é viva e eficaz. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós recebemos vida, nós recebemos encorajamento, força para continuar. Então a primeira pessoa que precisa acreditar em algo que está sobre a sua vida é tu mesmo. Talvez tu tenha te frustrado porque outros não tenham acreditado. Talvez tu esteja triste diante de tantas dificuldades, de tantas barreiras, tantas afrontas, tantas falas de zombaria a teu respeito. Tantas coisas que têm te acontecido, que têm tirado o fervor do teu coração, que têm tirado o fogo, a chama que ardia no teu coração, que ardia na tua vida pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu. E sabe que isso acontece com muitas pessoas, frustrações com a igreja, frustrações com a religião. Isso aconteceu e vem acontecendo há muito tempo. Muitas decepções as pessoas têm e por causa disso elas vão perdendo o seu fervor pelas coisas de Deus, porque elas associam, elas fazem uma ligação automática entre as coisas materiais, as coisas dessa terra, ou determinados assuntos e Deus. Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é vivo e Deus é real. E pessoas estão direcionando muitas coisas nessa terra. E as pessoas são falhas. As pessoas são falhas. E através da falha do ser humano, muitas vezes a gente julga a Deus, a gente culpa a Deus, nós perdemos a confiança em Deus por causa da atitude das pessoas que nada tem a ver com o amor de Deus e a soberania dele na nossa vida. Nós confundimos as coisas. Então hoje eu quero te dizer aqui, talvez tu queira que pessoas acreditem em algo que nem tu mesmo acredita. Porque nós precisamos avivar no nosso coração. E é para isso que a palavra de Deus, ela vem na nossa vida.
É para isso o alimento vem todos os dias, nós meditamos todos os dias na palavra de Deus. Estou falando para alguém aqui que se decepcionou com a igreja. Talvez tu tenha te decepcionado, tu esteja triste. De vez em quando tu até pensa em ir numa igreja, mas desiste. Então eu quero te dizer hoje que Deus é o dono de tudo, mas Ele permite que as coisas sejam governadas por pessoas. Porque nós temos sim o livre-arbítrio. Nós podemos escolher sim a direção que nós vamos tomar. E muitas vezes nós vemos pessoas tomando direções erradas em nome de Deus. E outras pessoas ficam decepcionadas, achando que Deus permitiu aquilo acontecer, Deus é culpado porque aconteceu. Não, Deus não permitiu, Deus não é culpado. Mas a Bíblia diz que nós somos enganados de acordo com aquilo que está no nosso coração, com as concupiscências que estão no nosso coração. Pessoas, muitas vezes, e eu já troquei aqui o rumo aqui, mas eu estou falando da incredulidade, que pessoas acabam saindo da direção que deveriam estar por causa do seu coração, que foi exatamente o que aconteceu com Zacarias. Ele não acreditou, mesmo vendo, ele não acreditou. Mesmo vendo, Zacarias não acreditou. E hoje, se eu quero te dizer, se tu te afastou da presença de Deus, talvez tu diga, eu não preciso de igreja. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós meditamos nela, nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Nós buscamos fazer a vontade dele. Eu não preciso dessa ou daquela igreja, dessa ou daquela direção. Quando nós, mais uma vez eu repito, quando nós, independente de credo, da tua religião que tu tá assistindo aqui agora, que eu sei que tem pessoas, né, de várias religiões que nos assistem, né, e a gente se alegra porque Deus tem usado o nosso canal como instrumento, como uma ferramenta nas suas mãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós meditamos nela, nós vamos encontrar o caminho de Deus para as nossas vidas. O caminho de Deus. E não um discurso pronto que muitas vezes nós usamos para fazer a nossa própria vontade e não a dele. Como fez Maria, disse, cumpra-se na sua serva. Sabe o que acontece? Automaticamente, quando tu crê naquilo que Deus tem sobre a tua vida é abençoada. A tua casa é abençoada, ainda que tu passe por provas e por tribulações. Porque todo cristão, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele vai passar por tribulações, ele vai passar por provas, por momentos difíceis. Mas depois que ele for provado e for aprovado por Deus, virá sobre eles as bênçãos do céu, sobre ele. A Bíblia diz e deixa claro que aquele que faz a vontade do Senhor, ele tem prazer em abençoar. E o Senhor terá prazer em te abençoar. Acredite, começa acreditando, começa a gerar de novo aquele fervor sobre aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Começa a meditar sobre qual é o propósito da tua vida. Qual é o propósito? Para sairmos de situações que nós estamos, muitas vezes nós vamos ter que meditar. Nós vamos ter que buscar em Deus, sair da comodidade e começar a fazer questionamentos para que nós venhamos a obter respostas. E eu vou encerrar por aqui, ficou bem extenso esse nosso devocional hoje, mas eu quero encerrar por aqui e eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer mudar a tua história. E o importante é que tu comece a acreditar, porque quando tu crê, muitas coisas vão mudar na tua caminhada. Muitas coisas vão mudar a partir da tua fé. Feche seus olhos aí, se tu puder fechar os olhos, que eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu quero te pedir hoje, Pai, que a tua filha, o teu filho possa tomar posse das bênçãos do céu. Aquilo que o Senhor
liberou sobre a vida dela, aquilo que o Senhor, antes da fundação do mundo, estabeleceu sobre a vida dela, para que ela tomasse posse, para que ela tivesse uma vida, Senhor, diante de Ti, Pai, que glorifique os céus. Hoje eu quero te pedir que o Senhor venha abrir o entendimento, que o Senhor dê uma visão espiritual, que o Senhor fortaleça o coração dela, Pai, o coração dele, e tire todo o abatimento, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia, toda a paralisação, Senhor, das trevas, Pai, toda a dúvida, toda a incredulidade, Senhor, que tem sido lançado como uma seta para que ela não venha avançar, para que ele não venha avançar, mas que a tua boa mão seja sobre a vida dela, seja sobre a vida dele, e o teu nome, tão somente o teu nome, seja glorificado em todas as coisas que ela for fazer, que ele for fazer. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Se Deus falou contigo através dessa palavra, eu te convido a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser também abençoadas, tá certo? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.